A graça e a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação desta semana, o nosso tema é, na verdade, uma pergunta. Eu posso ser útil? A Bíblia nos fala de um homem chamado Tíquico, um homem que você encontra provavelmente em meia dúzia de versículos no Novo Testamento. Tíquico não era igual ao apóstolo Paulo, nem tinha as mesmas habilidades ou características, mas era, e várias vezes Paulo vai dizer isso, um fiel servo de Cristo. Queridos, mesmo pessoas diferentes podem entender e cumprir o propósito de Deus, e isso é maravilhoso. Ser um servo de Cristo não é abrir mão da sua personalidade, não é copiar uma outra pessoa, não é ser igual a ela, é encontrar a sua própria personalidade no propósito de Cristo e na pessoa de Cristo, e assim viver para ser um instrumento singular, único, nas mãos do Senhor. Em outras palavras, nunca haverá um outro apóstolo Paulo, mas por outro lado, também nunca haverá outro Tíquico. Cada um de nós somos, para Deus, uma peça peculiar, às vezes uma peça bem pequena, mas preste atenção, muitas vezes se você tirasse um simples parafuso do seu carro ou uma pequena engrenagem, grandes partes iriam sair do lugar, porque aquela pequena parte não estava ali para segurar a peça toda junto. No texto de Efésios capítulo 6, 21 a 22, é um dos textos que nós encontramos Paulo falando sobre Tíquico. Lá nós lemos: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Desse versículo eu quero tirar duas características de Tíquico que nos mostram como que devemos servir a Deus também, apesar de, como eu disse, não ter os mesmos talentos ou os mesmos destaques como, por exemplo, um apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Tíquico era um amado e fiel servo do Senhor porque ele era confiável. O texto nos fala que Paulo confia nele para reportar àqueles irmãos em Éfeso sobre a sua situação. Era alguém que Paulo enviava para tarefas, porque sabia, usando uma expressão muito comum hoje, que missão dada é missão cumprida. Nós sabemos, queridos, que quando há uma quebra de confiança no relacionamento com qualquer pessoa, isso é terrível para aquele relacionamento. Da mesma maneira, se você está em uma empresa e há uma disputa por cargos ou por promoções, aquele em quem os de posto elevado podem confiar mais abaixo é que provavelmente receberão a sua promoção. Ora, no reino de Deus não é tão diferente assim. Nós queremos ministrar, trabalhar, servir ao lado de pessoas que sejam confiáveis. Pessoas que nós podemos dizer: olha, eu entreguei a tarefa a ele, eu a incumbi de fazer isso e eu descansei. Porque são pessoas confiáveis. Aquilo que foi dado em suas mãos foi feito. A segunda coisa que esse texto nos diz, no versículo 22, é que ele foi enviado para levar lá, através de suas informações, de suas notícias, encorajamento. Tíquico era um amado e fiel servo do Senhor, porque ele era um confortador. De onde eu tirei esta palavra? Exatamente de que ele iria encorajá-los. A palavra aqui usada é paracaléu, da onde vem o substantivo paráclitos, que é chamado o próprio Espírito Santo, o nosso Consolador. A ideia de consolo no Novo Testamento não é apenas de consolo alguém que está enlutado ou que está entristecido, mas é de encorajamento, é alguém que coloca o outro para cima, os outros satisfeitos com a notícia que recebem, alguém que transmite disposição para o serviço. Este é um consolador também, e Tíquico era esta pessoa, na opinião do apóstolo Paulo. Um segundo texto que eu gostaria de destacar hoje está em Colossenses 4:7. Lá, o mesmo Paulo fala sobre o mesmo Tíquico. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Tíquico, em terceiro lugar, era um amado e fiel servo do Senhor, porque ele era um cooperador no serviço do Senhor. Ora, Tíquico só podia ser um cooperador porque ele era alguém confiável, porque ele era alguém confortador, um consolador, e também porque ele era alguém, portanto, que cooperava. Queridos, como é importante nós termos alguém ao nosso lado. Para o apóstolo Paulo, da mesma maneira. Durante a sua trajetória, ele teve várias pessoas nessa categoria. Barnabé, Lucas e outros estiveram ao lado do apóstolo, e Tíquico também era um deles. Ou seja, ser um servo fiel do Senhor não é apenas para quem tem um ministério como o de Paulo.
Tíquico foi por ser confiável, confortador e cooperador. É impossível não perceber, meus irmãos, que Paulo não menciona da parte de Tíquico nenhum talento, nenhuma habilidade especial. Ele não fala deste jovem ou deste homem ser um grande pregador. Ele não fala de ele ser um músico habilidoso. Não fala de nenhuma das atividades ou habilidades que muitas vezes são valorizadas nas igrejas de hoje. O que ele fala, o que ele destaca, tem tudo a ver com o caráter dele e com a obra do Espírito Santo transformando este homem em alguém confiável, em alguém confortador, em alguém cooperador. Eu não sei como você se vê na obra do Senhor. Talvez você ache que pode cooperar muito pouco. Talvez você acabou de ler aquela biografia missionária de alguém que ganhou centenas, milhares de pessoas para Cristo. Mas se você não sabe, aquela pessoa só pôde fazer o que fez porque atrás dela haviam provavelmente centenas, milhares de outras pessoas que contribuíam, que oravam, que divulgavam aquele ministério. Ou seja, nunca vai haver um ministério que não dependa do outro. Nunca vai haver um serviço na obra que não dependa do outro. Por isso é que Paulo nos chama em Coríntios capítulo 12 de corpo, o corpo de Cristo. Portanto, querido, sirva ao Senhor, entregue-se ao serviço do Rei, entregue-se a servir as pessoas, a pregar o Evangelho, a edificar, a discipular. Trabalhe para Deus e com certeza Deus vai usar os seus talentos, os seus dons, a sua personalidade, a sua identidade para a glória dele. A graça e a paz do Senhor Jesus.